Boa noite, amigos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para juntos darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Ainda hoje, dia 10 de janeiro, início do ano, lembrando mais uma vez que temos esse ano pela frente para que a gente possa fazer essas modificações nas nossas vidas, darmos continuidade às nossas determinações do que nós nos propomos, daquelas promessas que fizemos para o início desse ano, que a gente não esqueça, que a gente não deixe adormecer, que a gente seja perseverante, né, Célia? Perseverante, porque muitas das vezes a gente já passou, não, que a gente seja perseverante. Inclusive, Nivaldo, agora já estamos no dia 10. Não. Estamos no início do ano. No início do ano. Que a gente possa realmente ser perseverante. Não, eu vou conseguir. Eu quero. Eu vou me determinar. Tem essa força, seja no que for. Seja no que for. Aquela modificação que a gente precisa fazer na nossa casa, na educação de alguém, ou até mesmo aquele objetivo de, não, eu vou me reconciliar com o fulano de tal. Eu vou ligar para ele, eu vou tentar, eu vou fazer a minha parte, ou eu vou, pelo menos, fazer a minha parte. Se ele não fizer a dele, tudo bem, mas eu faço a minha. Então que a gente tenha que a gente mantenha esse espírito ainda, como nós falamos lá atrás, porque o mês de dezembro é um mês que a gente se abre, é um mês que nós ficamos mais sensíveis, que a gente continue com esse espírito natalino nos nossos corações, que a gente possa fazer essa modificação que o mundo precisa. E essa modificação que o mundo precisa começa em nós. Começa exatamente em nós. O mundo não vai mudar, nós não vamos acordar e encontrar um mundo diferente. Nós vamos nos modificando e pelos nossos exemplos nós vamos modificando aqueles que estão ao nosso lado e um dia nós vamos perceber que esse mundo começa a melhorar, começa a mudar. É assim que a coisa funciona. Então, vamos fazer nossa prece, né? Que a gente possa, então, ter uma noite abençoada, que Jesus, Maria Santíssima, assim como os nossos patronos da nossa casa, o MAP, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, e essa egrégora, esses mentores espirituais que são os responsáveis por esse estudo, que eles possam nos intuir a Célia, a mim e a vocês, para que a gente possa formar esse grande elo e darmos continuidade a esses entendimentos, porque junto com vocês, junto conosco, há uma quantidade muito grande de espíritos que estão aqui, aproveitando para ouvir um pouco desses ensinamentos que Kardec, que os espíritos trouxeram para nós. Que Jesus, então, nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Boa noite, Nivaldo. Então, nós estamos ainda no capítulo 7, né? Retorno à vida corpórea. Estamos falando da infância. Todo espírito passa... 81, né? 81. Todo espírito passa por essa fase, a fase da infância. Vamos lembrar que agora mesmo nós comemoramos o nascimento de Jesus, né? Que veio aquela criancinha, né, ali na manjedoura. Então, essa fase de infância ela é importante para todos os espíritos, né? E a gente viu no programa passado que assim como você falou, Nivaldo, das fases da infância, primeira, segunda e terceira infância, que é o período de repouso desse espírito. É onde ele vai, nós vamos contribuir, nós vamos auxiliar. O espírito mais aceita ser moldado. Ele está maleável, né? Ele está propício à mudança, aceitar essas mudanças. E aí, cada etapa dessa, primeira infância, segunda infância, terceira infância, a coisa vai, os obstáculos vão aumentando.
E aí depois da terceira infância, aí vai muita luta. E a fase adulta, muitas das vezes a gente não consegue mais mudar aquele adulto, porque ele já despertou, não teve essa oportunidade de receber os ensinamentos necessários no momento adequado. Então nós vamos na questão 385. Nós já tínhamos... Só lemos a pergunta. Lemos a pergunta. Passado, né? Vamos ler novamente a pergunta e a resposta da espiritualidade, que ela é grande, mas muito esclarecedora. Então, Kardec pergunta: qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? Entrar na fase adulta, né? É o espírito que se modifica? Uma grande pergunta. Que volta a ser o que era, na verdade. É o espírito que se modifica? Porque ele vinha, né? Ele vinha num processo criança, de desenvolvimento. Né? Aquela docilidade e de repente se transforma naquele adolescente relutante, difícil. Aquele adulto que a gente não consegue mais controlar. Acontece muitas das vezes isso. Por quê? Será que o espírito se modificou? Aí a espiritualidade nos esclarece. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Perfeitamente. Simples assim, né? Ele vinha num processo de desenvolvimento dos órgãos. Tolhido, bloqueado pelos órgãos. E era um período aonde ele podia receber essas informações necessárias ao seu caráter. E mudar. Né? Para que quando chegasse nessa fase aqui, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal como era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Nós não conhecemos. A gente vê aquela criancinha, né, Célia? A gente não tem noção. A gente não tem noção. Que espírito que está habitando ali. É por isso que o nosso cuidado tem que ser assim extremo, com o que a gente fala, com o que a gente faz, com o que a gente dá a essa criança. A gente não sabe. Que a gente está induzindo nessa criança. Por isso nós falamos no programa passado. O que eu estou despertando nele? Nós temos que agir, Célia, de uma forma a nós pais, avós, né, ou qualquer cuidador, né, que esteja sobre a responsabilidade da educação dessa criança, perceber os seus deslizes. Porque a criança mostra. Ela mostra. A criança mostra. E a gente precisa, claro que com carinho, com toda a paciência, mas a gente precisa corrigir. A nossa atenção, ela tem que ser assim, sempre alerta, sempre em estado de alerta. Continua nos nossos amigos. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. O que elas são, o que elas foram e o que serão, o que elas foram, elas estão aqui retornando para que a gente ajude a elas a terem a possibilidade de correção. O que serão vai depender muito desse auxílio que vamos dar. E, contudo, as amais e acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma
que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que uma pessoa pode ter por outro ser. A gente sempre quando quer exemplificar amor de Jesus por a gente nós. fala em amor de mãe. É verdade. Porque esse serzinho que está ali, a gente não sabe o que ele foi, o que ele fez e o que ele vai ser. A gente simplesmente ama, a gente simplesmente cuida, a gente simplesmente acaricia. E que a gente não deixe que esse amor encubra os seus possíveis defeitos, problemas, e que a gente não tenha essa opção de fazer essa correção no momento oportuno, no momento certo. Porque amar não é sinônimo de ser conivente com todos os seus atos. Muito pelo contrário, muitas das vezes amar é dizer não. Perfeitamente, Sérgio. Muitas das vezes amar a gente é um proibir. É que a gente também tenha o entendimento, né, Célia? Muitas das vezes hoje nós pais queremos ser amados pelos nossos filhos. Muitas das vezes nessa busca de querermos ser amados, nós começamos a ser abrir determinadas concessões para que a gente possa ir imaginando que ele vai nos amar. Mas nós não temos que ser amados pelos nossos filhos. Eles precisam primeiro nos respeitar. Nos respeitar. Isso aí é em relação aos nossos filhos e é em relação a todos nós. Então, que a gente não tenha essa preocupação de fazermos todos os seus desejos, todos os seus gostos. A gente não tem que ser aquela criança, né, permissivo. Célia, que se joga no chão, que chora, que esperneia porque quer determinadas coisas que é proibido, que não pode. E a gente então fica com pena, permite. A gente fica com medo dela ficar não nos amar. Que a gente não se preocupe com isso. Porque o mais importante de tudo, lá na frente, ele vai entender tudo que nós fizemos. Isso. Que foi para o seu crescimento moral. É o que você falou, a nossa obrigação é amar. Se ele vai nos amar ou não, aí é uma outra história. Nós recebemos essa incumbência do plano espiritual e nós temos que cumprir da melhor forma possível. E continuam nossos amigos. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Ou seja, não é só pai e mãe, não são só as pessoas que estão envolvidas com aquela criança. Todos nós olhamos uma criança, a gente já ri. A gente ri, que bonitinho, né? Então essa afeição, ela existe pela criança. E a espiritualidade está nos perguntando de onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança. Eles perguntam: sabeis? Não. Pois é isso que vou explicar. Exatamente. Se a resposta de algum não é resposta. É a resposta dos espíritos. É dos espíritos, não é assim. Não é Kardec, não. Não é de um espírito específico. É dos espíritos. Aí eles nos respondem: as crianças são seres de Deus. As crianças são seres que Deus envia a novas existências. E para que não lhe possa imputar existências, e para que não lhe possa imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Olha a bondade, gente. Não é possível que ninguém se renda
a essa bondade infinita do Pai. Essa criança que hoje a gente tem essa afeição, que hoje a gente tem essa benevolência toda, pode ter sido um espírito muito cruel. Em encarnações passadas. Em encarnações passadas. Mas assim mesmo a gente vai... Mas aí ele faz essa aparência de essa inocência, né? É a oportunidade que Deus, que nosso Pai está dando para que ela sinta o amor e que amemos. E que ela possa se transformar também. E que ela possa se transformar. Mesmo a uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas pela inconsciência de seus atos. É assim nas nossas leis. Mas a gente precisa estar atento, né, Célia? Tem. Precisamos estar atento. Essa criança são oportunidades. Nós precisamos ficar atentos. São oportunidades, são momentos em que, olha, que serve de alerta pra gente. Presta atenção nisso. Aquela criança olha como que fez uma maldade, isso. Nós não podemos achar bonitinho, nós temos que corrigi-la de forma a dizer para ela que não pode ser assim, não pode fazer assim. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser. E, se não o são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Tormento. Tá? A consciência cobra. E não tem como enganar. Eu posso enganar vocês, eu posso enganar Nivaldo, mas a mim mesmo eu não vou conseguir enganar. E quem vai me punir é essa minha consciência. Mas não é somente por elas, as crianças, que Deus lhe deu esse aspecto de inocência, esse aspecto de pureza. Foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Olha bem o que a espiritualidade está nos dizendo. Não é somente por elas, pelas crianças, que Deus lhe deu esse aspecto de inocência, de pureza. Foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Nós vamos parar para pensar nessa resposta quando a espiritualidade nos diz cujo amor é necessário. Aí a gente fala assim, mas tem muitas mães que largam os seus filhos, mas tem sempre alguém que vai acolher. Perfeito. E vai ter essa oportunidade de desenvolver esse amor, refazer esse amor, de dar esse amor necessário. Porque aí adoções, né, Célia? A gente vai lembrar que nada acontece por acaso. Então aquela mãe pode abandonar aquela criança, pode deixar ela lá dentro de uma caixa de papelão, ela vai responder pelo ato dela. Nós não estamos aqui para julgar. A gente não sabe qual o momento que ela está passando. Então o momento que ela está passando justifica? Não. Mas não nos dá o direito de julgamento, não dá. Aquela criança vai ficar ao léu? Não vai. Alguém cuidará.
Nada acontece por acaso. A misericórdia, o amor do nosso Pai é infinito. Isso a gente não pode afastar dos nossos pensamentos, da nossa crença nunca. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intragável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. É aquela, se nascesse já grande, né, Nivaldo? Não ia ter graça, né? Se não nascesse aquele ser pequenininho que precisa, né? precisa ser alimentado, que precisa ser cuidado, medicado. Aquela criancinha que fala tati-bitati, que a gente precisa ensinar a falar. Ensinar a falar, né? Se já nascesse intragável, áspero, tem que estar na hora de mamar. Não quero mamar agora, porque imagina como uma mãe ia se sentir. Desenvolver esse amor, né? Esse amor que eles dizem aqui, que é o amor maternal, o maior amor que a gente conhece. Como a gente disse conhece. Aqui. Quando a gente quer falar de amor, a gente fala do amor de mãe. De mãe. Continuam nossos amigos. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensados durante 15, 20 anos, seu caráter real e individual ressurge com toda a sua nudez. Ele se mostra realmente como ele é. Como ele é. Esse caráter conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve oculto. Exatamente. Então, é tudo isso que nós viemos falando. Esse cuidado, até vamos lembrar que eu não sei se foi nesse programa ou se foi no programa passado, que você falou que nós, seres humanos, somos os que mais necessitam desses cuidados. De ajuda, né? Porque as outras espécies não rapidinho se desvinculam e acabou. E a gente não, a gente fica 15, 20 anos cuidando, se não mais, hein? Na atual época, vai embora. Tem mais tempo aí. Mas aí já não é mais cuidado, já aí não é mais necessidade. Mas é exatamente quando eles, como a espiritualidade como a espiritualidade nos diz, desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência, aí eles vão ser o que eles realmente... Vão se mostrar realmente como eles são. Como eles são. E aí, tudo aquilo que nós fizemos, todos aqueles cuidados ou não que tivemos lá na primeira, na segunda, na terceira infância, na adolescência, ele vai manifestar aqui. Então, não é o espírito que mudou. Não é o espírito. Ele está assumindo realmente a sua personalidade. Ele teve um momento, como foi falado no programa anterior, ele teve um momento de repouso. Exatamente para receber todos esses auxílios. Que agora, nessa fase aqui, quando ele não precisa mais, ele vai colocar uso, né, em prática. Porque se ele teve, Célia, uma boa criação, né?
ele, quando se mostrar, quando ele chegar na adolescência e na sua fase adulta, ele vai perceber, ele vai poder utilizar tudo aquilo que ele aprendeu. Teve uma boa educação moral, tá? Moral. Moral. Não é nascer em berço de ouro, não. Não, sempre moral. Ele vai poder perceber, puxa vida, ele tem aquela tendência, mas ele vai lembrar que não, puxa vida, meus pais disseram que isso não pode fazer. Eu não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso. Então ele vai ser freado. Alguns conseguem vencer e se transformar nessa área. É igualzinho nosso pai com todos nós. Durante a época em que nós éramos só instinto, ele decidia por nós. Exato. A partir do momento em que nós adquirimos pensamos, a consciência, o livre-arbítrio, ele deixa. Aí é com a gente. E a mesma coisa é aqui, nessa fase. Ele não precisa mais. Esse espírito não precisa mais dessa assistência, desse cuidado. E aí ele vai tomar as decisões que ele achar que deve. Vai vir aqui a influência que tivemos. Perfeitamente. Né? Continua, Nivaldo. Onde você parou? Como vedes os caminhos de Deus, no segundo parágrafo. Então eu leio, até você se achar aí. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores. Nós não vamos duvidar disso nunca. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, eu acho que em relação a isso aqui não tem dúvida nenhuma, né? Como vedes, o meu livro é diferente do teu, né? Aí às vezes eu... Mas pode continuar. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores. E quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nasce entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diferentes dos vossos. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser que vem com paixões realmente diferentes das que possuis, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Olha como é complicado. Coisa não é simples, não. Lembra aquela passagem do Evangelho, Nivaldo, quando diz assim que o vento sopra e a gente não sabe de onde vem? Assim são os espíritos. São exatamente essa. A gente não sabe de onde ele está vindo, as tendências, os hábitos, as inclinações. É verdade. Né? Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela peneira da infância? Nesta, vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolve as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes,
vos achareis numa espécie de infância entre novos irmãos. E nessa nova existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo, ainda novo para vós. Perfeito essa nossa passagem para o mundo espiritual. A gente tinha falado sobre isso, né, Célia? Porque a mesma, como você falou, né, a mesma turbulência que o espírito ao reencarnar sofre, a perturbação ao desencarnar também. E é o que ele nos diz aqui. Nós também, ao morrermos, vamos passar por essa perturbação. Uma espécie de infância, né? Esse novo mundo, esse novo mundo entre aspas, né? Porque nós já estivemos lá várias vezes. Né? Mas nesse momento do retorno, essa perturbação nos faz com que não tomemos pé da real situação, de como da onde nós viemos naquele instante de perturbação. A gente fica um tanto quanto perdido, atordoado. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumados a falar, linguagem mais viva do que o é agora o vosso pensamento. E aí a gente lembra, Nivalda, que manda aí na questão 319. A 319, Célia, ela pergunta: visto que o espírito já viveu a vida espiritual antes de sua encarnação, a que se deve seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Nós já tivemos lá várias vezes, né? Várias vezes. E aqui também. E a resposta deles, né, para a gente recordar, isto é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente, à proporção que a lembrança do passado lhes volta e que a impressão da vida terrestre se apaga. Então, é exatamente essa infância que nós temos aqui, também temos lá. E como eles dizem, essa perturbação, ela é igual para todos? Não. A perturbação o tempo da perturbação não. Porque isso aí vai depender, né, de cada um de nós. Mas por esse momento de perturbação, a gente passa. E a gente tem lá os relatos, né, do livro Céu e Inferno, né, série de espíritos que desencarnaram e momentos depois já estavam dando o seu relato. Que a gente sabe. Aí a gente vai lembrar da nossa irmã Sheila, que desencarnou na guerra e lá mesmo continuou trabalhando. Seu trabalho como espírito. Como espírito, né? Então, tem as exceções, tem esses espíritos evoluídos, né? Aí a gente volta àquela nossa escala espírita, né, Célia? Então, a regra não é assim em geral, né? Continuando aqui a explicação da espiritualidade. A infância ainda tem outra finalidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Ou seja, nós não viemos aqui para passear. Isso aqui não é um grande parque de diversão, tá? Nós viemos aqui para nos aperfeiçoarmos, para nos não viemos aqui, né, com o objetivo de sermos felizes, né? Não. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis
aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Já falamos sobre isso também. E quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores, é quando se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus pendores. Na infância, não esquecendo dessas 3 fases da infância. Esse é o dever que Deus confiou aos pais. Missão sagrada pela qual terão que responder. E aqui, assim, confiou aos pais. Missão sagrada que terão que responder, mas a gente pode envolver todas as pessoas que são responsáveis por aquela criança. Corresponsáveis, né, Célia? Corresponsáveis. A obrigação maior, evidentemente, são dos pais, mas todos aqueles que participam da educação dessa criança, né? Os avós, os professores, eles têm as suas parcelas, né? Os tios e tudo mais. Porque pode acontecer, quantos casos a gente vê de a mãe que fica, desencarna no parto, o pai que morre no acidente, alguém vai ser responsável por essa criança. Pela educação dessa criança. Então, esse alguém vai ter que responder por essa missão que Deus confiou. E para terminar, eles nos dizem, é por isso que a infância não só é útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Perfeitamente, né, Célia? Então a espiritualidade, ela não podia ser mais clara do que isso. É preciso que tenhamos todos nós envolvidos com essas crianças, que prestemos atenção nos nossos atos, no que passamos para ela, no que fazemos. Porque o nosso exemplo... o nosso exemplo é fundamental, né, Célia? É fundamental. Porque muitas das vezes a gente fala, mas fazemos outra coisa. Porque sabe aquele, né? Quando eu era pequena, muitos de nós já ouviu isso dos nossos pais. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não pode. Não pode. Nós temos que... O que eu faço é o exemplo. O que eu digo nem sempre. Aquele exemplo clássico, né, Célia? A gente sempre diz para as crianças não mentirem, mas aí liga alguém e a criança atende, mãe, a fulana de tal diz que eu não estou. Pois é. Então, o que a gente está dizendo e o que a gente está vivenciando, fazendo com essa criança? Isso é um exemplo em meios a tantos outros que nós temos que falar e fazer. E é muito comum, né, Célia, a gente pensamos uma coisa, falamos outra e fazemos uma terceira totalmente diferente. Não podemos mais agir assim. Nós temos que pensar, ser coerente, né? Falar e fazer a mesma coisa. Temos que ser coerentes. E aí nós vamos começar fechamos esse capítulo que das fala crianças, da infância. Né? Da infância. Fechamos, né, Célia, sobre esse capítulo, fala da infância. E nós vamos falar agora sobre simpatias e antipatias terrenas. Isso é um capítulozinho muito especial, porque quantas vezes a gente olha, aquela simpatia profunda, a gente não conhece a pessoa, e a gente olha para ela e já tem aquela simpatia. E o contrário também acontece. Também.
a gente olhar para a pessoa, não conhece, nunca conversou, mas tem uma... Olha, eu não conheço, nunca falei, mas... Não bateu. Não bateu. A gente fala assim, né? O meu espírito não bateu com o dele. Pois é. Será que isso tem alguma coisa a ver? É isso que nós vamos estudar agora. Ainda nesse capítulo 7. Simpatias e antipatias terrenas. Será que tem alguma coisa a ver com as nossas vidas anteriores? Muito provavelmente, né, Célia? Com certeza. Com certeza, né? Então, na questão 386, Allan Kardec pergunta aos espíritos: 2 seres que se conheceram e se amaram podem se reconhecer numa outra existência corporal e se reconhecer, se reencontrar numa outra existência corporal e se reconhecer? Então, eu tive lá uma outra pessoa que nós nos amamos e nesta encarnação agora a gente vai se reconhecer? Vamos nos reencontrar? É a pergunta que ele faz. E aí os espíritos nos respondem: reconhecer-se, não, mas serem atraídos um para o outro, sim. Exatamente, é o efeito da simpatia. A gente não vai reconhecer: olha, você foi o amor da minha vida do passado. Mas eu vou ter uma simpatia muito grande por essa pessoa. Te lembro de você em 1800. Naquela encarnação de 1600, não vai lembrar. Mas você vai sentir essa simpatia. Então, reconhecer-se não, mas serem atraídos para o outro, sim. E, frequentemente, ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não possuem outra causa. 2 seres que se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que decorrem da atração de 2 espíritos que se buscam em meio à multidão. Nós estamos chegando já ao final do nosso estudo. Nós vamos voltar ao início dessa questão. Não vai dar tempo da gente desenvolver ela toda, mas vamos ficar com essa questão para a gente pensar um pouco até o nosso próximo estudo: simpatia e antipatia terrena. Por que acontece isso? Quem são as pessoas que muitas das vezes nós temos uma grande simpatia e aqueles outros que nós não temos uma simpatia? Vamos investigar. Por quê? Se nessa vida nós temos motivos para isso ou não. Se não tivermos, é porque é coisa do passado, de outras encarnações. Então, rapidinho chegamos ao término de mais uma segunda-feira, reunidos com vocês, com o Nivaldo, com esses amigos espirituais, para estudarmos o Livro dos Espíritos. Que todos nós tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, envolvidos sempre, procurando sempre nos deixar levar por esse amor que precisamos e vamos ter que desenvolver em cada um de nós. Então vamos agradecer a todos esses amigos que sempre estão aqui nos ajudando, nos intuindo, nos auxiliando nesse entendimento para que possamos assimilar esses ensinamentos. E pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos ajude, que continue sempre com a tua mão estendida, Mestre, nos ajudando nessa caminhada, que possamos, Mestre, trazer todos esses ensinamentos para a prática do nosso dia a dia, porque é meta, né? Nós sabemos que não vamos nos modificar de hoje para amanhã, não vamos dormir desse jeito e acordarmos espíritos puros. Sabemos que a caminhada é árdua, por isso, Mestre,
precisamos e necessitamos que esteja sempre conosco, nos iluminando, Mestre, esse caminho que precisamos e vamos percorrer. Que a tua paz, Mestre, e o teu amor esteja sempre em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.